Bom dia a todos, como vocês estão? Todos bem? Eu não podia estar melhor, né? Afinal, com Danube Azul de fundo musical, isso aqui é uma maravilha, né? Não tem nada melhor. Então, bom dia, Fabiana, bom dia, Silvia Amália. Olha, Silvia Amália frequentando a nossa sala. Cacá Mota, Valcir, Sidney, Vilde do Rio de Janeiro, Paulo de Santa Catarina, Lucas, Marcos Freitas, Rodrigo e Azastic. Todos bem? Maravilha. Hoje à noite nós temos Jorge Antônio Ouro no Vida Inteligente abordando o tema a solidão, né? Vamos ver como se tratar, como falar sobre a solidão a outros níveis, né? Nível iniciático, sei lá qual é o tema que se fala. Bom, hoje o nosso programa vai ser um pouquinho mais extenso, acredito, do que o normal, né? Até além dos 35 minutos, porque o tema que se apresentou é muito interessante, né? Eros e Psique. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? E hoje nós vamos explicar o que é isso. E para que serve isso na nossa sociedade, né? Eros, que vem de erótico, vem de amor, né? De paixão. E a Psique, que é a alma, né? Psique, vem do grego, psique, alma, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Lucas. Quem chegou agora? Todos bem-vindos aqui. Bom dia, Simone. Legal, tá? Então, hoje nós vamos esclarecer sobre Eros e Psique. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que daqui a pouco vão reclamar que a música está acima da minha voz, né? Eu acho que assim melhorou, né? Tá bom? Então, hoje nós vamos abordar de duas formas. Primeiro, nós vamos saber sobre essa lenda, né, de Eros e Psique, né? Que é uma das mais conhecidas dentro da mitologia da minha terra natal, da Grécia, né? Então nós vamos passar, para quem não recorda, nós vamos falar sobre o que significa esse casal Eros e Psique. E depois nós vamos ver isso ou como se adequa na nossa vida moderna, né? Então vamos começar. Quem chegou agora? Tudo bem. Onde é que está aqui? Vamos começar por cima. Uma das lendas mais belas e conhecidas da mitologia grega é a de Eros e Psique. O conhecimento geral da lenda se dá pela figura bastante difundida do anjo Eros, ou então daquele cupido, né? Aquele anjinho bonitinho que tem uma flecha ali que costuma acertar o coração das pessoas, né? Eros era filho da deusa do amor, Afrodite, um imortal de beleza inigualável. Já Psique, mortal, era uma das 3 filhas de um rei, todas muito belas, capazes de despertar a admiração de qualquer pessoa, tanto que muitos vinham de longe só para apreciá-las. Logo, as 2 irmãs de Psique casam-se. Apenas a jovem não casa, ainda que seja a mais bela das 3. E justamente por isso era a mais temida, já que sua beleza fazia seus pretendentes terem medo, tão bonita que era a mulher. Consultando os oráculos, os pais da jovem entristeceram-se pelo destino da filha, já que foram aconselhados a vestirem-na com trajes de núpcias e colocarem-na no alto de um rochedo para ser desposada por um terrível monstro. Na verdade, tudo fazia parte de um plano da vingativa Afrodite, que sofria da inveja e tinha inveja da beleza da moça. Assim que a jovem Psique foi deixada no alto do rochedo, um vento muito forte, Zéfiro, soprou e a levou pelos ares, e ela foi colocada em um vale. Psique adormece exausta, e quando acorda parece ter sido transportada para um cenário de sonhos. Um castelo enorme de mármore e de ouro, e vozes sussurradas que lhe informavam tudo o que ela precisava. Foi levada aos seus aposentos e logo percebeu que alguém a acompanhava. E logo descobriu que era o marido que lhe havia sido predestinado. Ele era exatamente carinhoso e a fazia sentir bastante amada, mas ele havia colocado uma condição, que ela não poderia vê-lo, pois se assim o fizesse, perderia ele para sempre. Psique concorda com ele, com a condição, e permanece com ele. O próprio Eros, que tinha sido encarregado de executar a vingança da mãe, que era Afrodite, se apaixonara por Psique.
mas que tente se manter escondido para evitar a fúria de Afrodite. Com o passar do tempo, ela se sentia extremamente feliz, porque seu marido era o melhor dos esposos e a fazia sentir o mais profundo amor, mas resolve fazer-lhe um pedido arriscado: o de ir visitar seus pais. Mesmo com a advertência dos oráculos e o temor do esposo, ela insiste até que Eros cede, deixando que ela visitasse os seus pais. Da mesma forma que ela veio, ela foi transportada até o seu novo lar. Psique chega na casa dos pais. O reencontro gera a felicidade dos pais e a inveja das irmãs, que enchem-na de perguntas sobre o marido, e ela acaba revelando que nunca tinha visto o seu rosto. Elas acabam convencendo-a que ela deveria vê-lo e ela se enche de curiosidade. Toda mulher. Quando a noite chega, ela retorna à sua casa. O coração dela está totalmente tomado pela curiosidade. Então ela acende uma vela e procura ver o rosto do marido. Vocês conheciam essa história? Ela fica totalmente extasiada e encantada pela beleza estonteante do marido oculto, Eros, que teria feito esse pedido para que a esposa se apaixonasse pelo que é e não pela sua beleza. Olha só o ensinamento aqui. Psique ficou tão deslumbrada pela visão do esposo que não percebeu que uma gota da cera da vela pinga no peito do amado e o acorda assustado. Mancada, né? Ele, ao ver que ela tinha quebrado a promessa, a abandona. Sozinha e infeliz, Psique começou a vagar pelo mundo, passando assim por vários desafios e sofrimentos impostos por Afrodite. Como uma vingança por ela ter ferido seu filho, a jovem luta tentando recuperar o seu amor, mas acaba entregando-se à morte, caindo num sono profundo. Isso diz a lenda, né? A mitologia. Né? Ao vê-la tão triste e arrependida, Eros, que também sofria com a ausência da amada, implorou a Zeus que tivesse misericórdia deles. Com a concessão de Zeus, Eros usou uma de suas flechas, despertando a amada, transformando-a numa imortal e levando-a para o Olimpo. A partir daí, Eros e Psique nunca mais separaram-se. O mito de Eros, que é o amor, e Psique, que é a alma, retrata a união entre o amor e a alma. Em grego, psique, né? Significa tanto borboleta como alma. Uma alegoria à imortalidade da alma, simboliza também a alma humana, provada por sofrimentos e aprovada, recebendo como prêmio o verdadeiro amor, que é eterno. Esta é a história. Bom dia, velho. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Grego, Tarciane. Esse simbolismo da história de Eros e Psique, que eu recomendo, vou postar esse texto logo em seguida, eu recomendo que vocês leiam, né? Eu li agora para vocês a história da mitologia. É uma das histórias, a forma de se contar essa história, né? Existem outras, né? Mas aqui já temos um ensinamento que mostra que nós devemos buscar ou amar uma pessoa por aquilo que ela verdadeiramente é e não pela sua aparência física. E a história de Eros e Psique diz exatamente isso. Psique é a alma, Eros o amor, né? Houve a traição, vamos dizer, de Psique, da alma, que por buzinação das irmãs atiçou a sua curiosidade, que fez com que ela fosse quebrar a promessa com o seu amado, que era Eros, e de noite, enquanto ele estava dormindo, ela se aproximou com uma vela para poder olhar o rosto dele. Ela fez isso, olhou o rosto dele e ficou, nossa, maravilhada, porque já
que amava o marido sem nunca ter lhe visto o rosto, amava pelo que ele era, né? Sem ver a sua aparência externa. Ficou encantadíssima depois, mais ainda quando viu a beleza física dele. Mas só que uma gotinha da cera da vela caiu no peito do marido e acordou. E assim, por ela ter quebrado um compromisso, quebrado a palavra, ele abandonou. E ambos ficaram, claro, né? Eros, amor, psique, alma. Imagine os dois separados, né? Depois de terem um convívio maravilhoso. Então a alma começou a vagar pelo mundo, a psique, passou por muitos sofrimentos em função dessa curiosidade, dessa quebra de um protocolo, de um acordo, de uma promessa de fidelidade. E até a alma se entrega e reconhece o seu erro e pede para morrer, vamos dizer assim. Como muita gente faz, né? E alguns até conseguem o seu intento. Só que o amor, que é acima de tudo, Eros, ao ver a sua amada, sua alma, né? Psique, jogada no mundo e triste e arrependida, isso que é bacana, isso que é lindo dentro do amor, né? Quem ama perdoa. Ele foi falar com Zeus, que era o deus dos deuses do Olimpo, né? E sob a argumentação de Eros, Zeus concedeu-lhe o direito de despertar sua amada, né? E assim foi, e a partir daí, como eu disse agora na história, Eros e Psique nunca mais se separaram. O mito de Eros, o amor e Psique retrata a união entre o amor e a alma. Uma alegoria à imortalidade da alma, simboliza também a alma humana provada por sofrimentos e aprovada, recebendo como prêmio o verdadeiro amor que é eterno. Eu, particularmente, acho, quem fala aqui sempre é o Eustáquio André Patunas, né, que nós estamos muito longe desse entendimento de Eros e Psique, né? Nós ainda somos as duas coisas separadas. Uma hora quem atua é a nossa psique, a nossa alma, outra hora quem atua é o nosso amor. É muito difícil termos essa fusão e ambos trabalharem juntos e estarem juntos como deve ser, né? André, bom dia, tá? Ninguém leu nada aqui, tá bom. Beleza, tá tudo bem. Agora nós vamos ver por um outro aspecto aqui, trazendo isso para os dias de hoje. Essa coisa está pitando que nem louco aqui. Então tá, vamos lá. Vamos trazer isso para o dia presente. Essa aqui foi a lenda, né? E agora eu pergunto assim, trazendo para o dia de hoje, como é que a gente poderia, vamos dizer, esse mito é o que melhor representa o ser humano atual, o homem atual. Então vamos ver um outro texto que eu trouxe de um psicólogo, né? O psicólogo conhece bem a história e esse aspecto do que significa Eros e Psique nessa questão. E pergunta-se aqui, qual mito poderia descrever ou revelar melhor o homem atual, esse mal recém-nascido homem contemporâneo? James Hillman levanta a possibilidade de ser a bonita e sofrida história de amor entre Eros e Psique, que teve um final feliz, mas foi sofrida durante a sua gestão. Realmente existe um sofrimento, né, dentro de todos os amores. É muito difícil um amor, não raro, né, mas não impossível, mas é muito difícil sempre para se ajustar. A alma com amor é difícil, principalmente entre duas pessoas. Nessa narrativa, vamos encontrar não mais uma sociedade baseada em guerras e jogos políticos por controle e poder, pois seja pela lei do pai ou pela lei da mãe, é sempre a incompletude dos seres apartados o que domina a alma nas sociedades governadas por mitos genitores, por mitos dos pais.
Eros e Psique revelam então outra possibilidade, o mito de uma outra identidade para o homem, não mais a do filho, do herói ou do guerreiro, mas a do homem amante, livre no gozo pleno de si mesmo, ainda assim irmão de todos os homens, mas mais envolvido com os problemas da fraternidade universal do que com as beligerâncias por poder. Olha só a adaptação da história para a nossa sociedade moderna. Quando os polos arquetípicos do gênero humano, masculino e feminino, param de guerrear entre si, de se anular e de se subjugar um ao outro, é quando voltam os olhos um em direção ao outro e lentamente perfazem o caminho de volta, da aproximação e da gradativa consciência, crescente e respeitosa de um para com o outro. Quando Eros descobre Psique adormecida e ferido na própria flecha, se apaixona por ela, atraindo-a para o seu palácio no alto da montanha, desposando-a para logo em seguida abandonar, pois o caminho da aproximação entre os polos arquetípicos nunca é reto, e muito raramente será saudável o ser. Traça antes uma circumambulação, nossa, nunca ouvi falar nessa palavra, que é uma espécie de dança circular cuidadosa e que pode ser representada por mandalas, como na figura do início que quis se representar. Circumambulação é originalmente, dentro da psicologia, o movimento circular descrito por Gustav Jung, do processo sinuoso e simultâneo de avanços e de recuos entre opostos arquetípicos em direção a uma integridade nuclear, e que pode ser entendido como sinônimo da construção do self. Parece complicado, mas depois você lendo com calma, você vai conseguir compreender. Voltando à fuga de Eros, conforme acontece na narrativa oficial original desta lenda, com ela tem início as tormentas da alma, que vai até o inferno para reaver o amor perdido. A nossa alma é assim mesmo, né? Perde o amor, se perde inteiro e aí vai correndo, buscando reconquistar esse amor. Afinal, quem pode amar a alma? Só o amor pode amar a alma. Importante isso aqui, vamos raciocinar. Quem pode amar a alma? Só o amor pode amar a alma. O amor é Eros, é espírito. Animus em Jung, é a porção Yang no taoísmo chinês. E desde os primeiros registros da história da nossa civilização, está relacionado ao masculino, à vida, ao sol, à objetividade, ao discernimento do espírito mesmo. Eros é a própria pulsão de vida em Freud. O amor é sempre único, não divisível, como Deus e o Pai são um. E talvez por isso o feminino sempre procure no masculino a sua única e insubstituível face. O amor realmente nunca tem duas caras, mas avoluma-se diante da prodigalidade que lhe é característica. Texto importantíssimo esse, o tema de hoje e o texto das duas, a mitologia em si, agora a abordagem disso no homem contemporâneo, através de psicólogos, dá para a gente entender muita coisa. Isso aí é uma de extrema ajuda, isso que nós estamos trazendo hoje aqui. Por ascender ao alto e por efetivamente morar nos picos mais altos possíveis, o espírito vê longe, ele tem a clareza do olhar. Nossa civilização está repleta de lições para dar e receber amor, cultivar e multiplicar o amor. O amor a Deus, à natureza, à mãe, ao irmão, ao companheiro. O amor é o bem mais precioso e desejável desse mundo, e invariavelmente sinônimo de felicidade, beatitude, luz. Disciplinas espirituais para se chegar até Deus, que é amor, não faltam. E Eros mesmo anseia subir a montanha para reencontrar com o Pai. Naquele caso do Eros era Zeus, né? No primeiro capítulo do livro de Peer, de James Hillman, que é o psicólogo que nós estamos falando do texto agora. O amor é masculino, mas não pertence exclusivamente ao homem masculino. Pertence antes ao conjunto humano, dotados todos os humanos desse sopro divino. Eros masculino, Deus no amor, né? Mas, como diz aqui, não pertence exclusivamente ao homem masculino. Pertence antes ao conjunto humano.
Psique é alma, ânima, Yin. Não, Yin não existe, é Yin. Yin e Yang, está errado aqui. É a face sempre fugidia e sombria do feminino, ligada desde sempre à terra, ao corpo, ao pecado e à matéria. A alma é a pulsão de morte em Freud. Misteriosa, a alma é a força descendente tradicionalmente negativa em nossa cultura, como nos delineia com muitas fartas imagens James Hillman, no seu famoso texto Picos e Vales, talvez o mais conhecido dentre todos os seus escritos. Seria interessante pesquisarmos isso depois, né? Com a referência desse texto. A alma, então, é dado habitar os vales mais profundos, as florestas mais densas, úmidas e tropicais. A alma é dado se esconder nos pântanos mais remotos e nas cavernas mais recônditas e escuras da terra. Tanto se esconde a alma que nem ela sabe dela mesma. Pouco conhece dos seus próprios encantos. As únicas belezas que a alma enxerga, por estar sempre metida em buracos, não distam mais do que 2 palmos de distância. É nas coisas pequeninas e miúdas, nas visões interiores e obscuras, que está o que a alma dá valor. Por ser tão fugidia e misteriosa, a alma pode assumir qualquer face, e o homem fica confuso e nunca sabe bem qual delas deve eleger, qual será a mais bela, a mais fascinante ou a mais terrível. Considerando que a alma é nossa personalidade, você já faz a comparação aqui, né? A alma é a característica do feminino no humano, não exclusivamente de uma mulher feminina. Lembra lá em cima do homem masculino? Se as descrições dadas não preenchem plenamente o mito dos gêneros, não nos apeguemos totalmente a essas descrições. São, no fundo, apenas um breve relato de como a nossa civilização separou, identificou e continua ainda separando e diferenciando os extremos arquetípicos do masculino e feminino, aqui representados nas figuras de Eros e Psique. Também não nos apeguemos a uma só relação entre os deuses. Sejamos flexíveis e francos também nesse aspecto, pois contar a história dos mitos sob a perspectiva de uma ou outra relação representa, quem sabe, a escolha de como cada um conduz sua história. Mas manter aberta a possibilidade para outras narrativas abre espaço para novas possibilidades de relações entre os mitos, alargando assim as fronteiras que podem mudar destinos. Olha a importância disso. O André diz o seguinte: eu vejo esse mito hoje em dia por um outro aspecto, podemos dizer a união entre o homem terreno e o divino. Quem sabe? O amor é o divino e o homem terreno, a alma, né? A personalidade, o ego. A Adélia diz que concorda, homem, alma e espírito divino, e a necessidade por nossa evolução fundir os dois em amor puro. A Adélia diz que hoje lê um post: o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Só pelo conhecimento poderemos unir e evoluir. Mas aí que está, aí nós vamos mais além. Conhecimento não é sabedoria, e assim vai. Né? Então, por isso que é importante que a gente conheça o significado de cada palavra. Né? Já falamos aqui diversas vezes. Nós temos verdadeiros tesouros aqui, tesouros. Que nem disse alguém, compartilhou comigo, eu já disse aqui, vou repetir, porque eu achei fantástico, talvez a frase do ano. Essa pessoa me disse: essa noite eu sonhei que eu descobri um tesouro que já era meu. Compartilho com vocês. Às vezes a gente tem tesouro e a gente não sabe que está aí, né? A gente descobre que já era nosso. Pô, mas estava aqui, eu não via. André, eu sou a favor de entrarmos em uma sequência com diversos mitos da Grécia, trazer todo o panteão para discutirmos. André, por incrível que pareça, essa intuição me veio ontem, entendeu? Eu preciso maturá-la um pouquinho. Que legal que você captou a mesma coisa, né? Isso que eu digo, as ideias estão aqui em cima, basta a gente captar, né? Não é eu intuir. Ela está aí. Meu canal estava lá e pegou a ideia. Isso aí, boa, mas eu já pensei nisso. Já pensei nisso ontem mesmo, André. Bem bolado. Délia D'Amato, conhecimento e a prática dele efetivamente na nossa vivência do dia a dia nos leva à sabedoria. Isso mesmo. Então vamos dar sequência para finalizar o texto aqui, que é: no final todos os mitos contam uma única história, que é a história do homem sob a face da terra.
E falando em termos absolutamente psicológicos, conforme a proposta desse texto, o que se busca é para todos os homens, independente da orientação sexual que tenham no mundo, o caminho da interioridade, da inteireza e da individualização. Não se trata, portanto, da busca de uma mulher por um homem real que contém o seu espírito faltante, o seu ânimos, ou de um homem em busca de uma mulher de carne e osso que encarne sua alma, a sua ânima. Muito menos se trata de uma incitação ou apologia à homossexualidade ou qualquer outra disposição erótica que porventura alguém tenha ou possa vir a ter. Fique esse alerta que considero fundamental para evitar leituras equivocadas no mito dos amantes. Muito embora projeções sejam um mecanismo natural, e o primeiro e mais comum acontecimento psíquico ao entrarmos em contato com o desconhecido, com o outro, a questão Eros e Psique, do ponto de vista da psicologia arquetípica ou imaginal, que é o ponto de vista adotado nesse texto. Trata-se então mais da busca interior do indivíduo à procura do seu espírito e da sua alma. Trata-se fundamentalmente da busca de um indivíduo por inteirar-se de si mesmo. E para concluir com essa questão espinhosa, uma última nota importante de esclarecimento. As últimas aspas foram empregadas para enfatizar que nós aqui estamos falando em arquétipos o tempo todo. Portanto, falando em forças que estão além do nosso particular controle e pertencem antes ao inconsciente coletivo postulado na psicologia analítica e não ao inconsciente pessoal postulado da psicanálise. Olha aqui, muito para a cabeça, né? Para James Hillman, o psicólogo junguiano, fundador da psicologia imaginal, viver o mito Ethos e Psique na contemporaneidade tem por função primordial resgatar o feminino da condição de inferioridade a qual a sociedade patriarcal abandonou o gênero ao longo de séculos de tirania masculina implacável nos aspectos psicológicos, econômicos e políticos. Eu acho que isso está sendo conquistado. Contar a história de Eros e Psique é então viver a história de uma conjunção bem-sucedida no próprio indivíduo, já que para gerar um único ser equilibrado são necessários dois inteiros que tenham o mesmo valor um para o outro. Mas enquanto o feminino não for redimido, isso é não propriamente a mulher na sociedade, e sim o feminino dentro de todos os homens. Repetindo na espécie humana, independente da orientação sexual que cada um possa ter, o produto será um monstro gerado por uma conjunção realizada entre seres desiguais. Nossa. Deixa eu finalizar aqui. Ainda para Hillman, que é o psicólogo, né? James Hillman, o mito do homem moderno não deve esgotar-se em Eros e Psique, mas a partir dele desdobrar-se em outro indivíduo oportuno. Indivíduo, é isso? Desdobrar-se em outro indivíduo. O indivíduo. Oportuno lembrar que a primeira filha que o casal mítico de amantes tiveram recebeu o nome de Volúpia. Eros e Psique tiveram um filho que deram o nome de Volúpia. Por essa razão ou não, o mito a ser resgatado após a união da alma com o espírito, olha que importante isso, do masculino e do feminino, é Dionísio, chamado o inconjunto, o fronteiriço, o bissexual. Tem que ler isso aqui direitinho, porque aqui tem umas coisas profundas e dá para entender. Esse é o texto que a gente tinha que compartilhar. Bom dia, Délia. É um prazer ter você aqui conosco. A gente compreende isso que tem que sair, então vai. Então, esse texto que eu vou compartilhar com vocês aqui agora é muito interessante para a gente entender o mito de Eros e Psique, por que ele é tão utilizado pelos psicólogos e por todas as psicologias, psicoterapias, porque ele envolve Eros, que é o amor, envolve alma, que é a psique, envolve o fruto disso, as consequências e todos aqueles fatores que foram colocados aqui, da fidelidade, está tudo, vamos dizer, como é que eu posso me expressar aqui? Está tudo dentro de simbolismos que estão contidos aqui e que, se a gente ler cada um no seu espaço, cada um no seu tempo, cada um na sua condição de entendimento, nós vamos entender o que é
a questão de Eros e Cupido. Bom, atendendo ao André aqui, nós vamos pensar a respeito. Tem outras lendas da mitologia, vamos dizer, que são importantíssimas e realmente são muito utilizadas pelos terapeutas de hoje, porque elas contêm muito conhecimento, né? E é isso que a gente vai pretender trazer para vocês. Bem, então eu vou compartilhar já esse texto. Por hoje a gente fica por aqui. Não teve muita participação nesse aspecto, vamos dizer, por isso a gente encerra. Eu pensei que ia ter mais debate, mas não tem. Então a gente encerra por aqui, esperando por vocês hoje à noite, às 8 horas da noite, para a gente falar junto com o Jorge Antônio Ouro sobre solidão. Eu estou muito curioso para saber sobre esse aspecto da solidão, porque a gente vive cheio de gente do nosso lado, a gente vive sempre acompanhado, mas a gente sente uma solidão danada, e quem sabe o meu irmão Jorge Antônio Ouro pode dizer o que essa solidão representa. É isso mesmo, André, você tem toda a razão. A escola de iniciação também. Eu vou olhar isso com carinho, viu, André? Gostei muito e é um bom tema para a gente debater, bons temas para nós debatermos, tá ok? Gente, então muito obrigado por essa companhia. Deixo para vocês o meu fraterno abraço, um feliz sempre e até logo mais à noite com Vida Inteligente, tá? Tchau.